Oi, pessoal. Hoje, dando seguimento aqui às nossas aulas de neurofisiologia, a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema gustativo e olfatório. A gente vem há 2 semanas aí conversando sobre sistemas sensoriais, começamos falando sobre sistema auditivo e vestibular, sistema visual, e hoje a gente vai falar sobre gustação e olfato. Uma aula um pouco mais rápida, porque do ponto de vista de complexidade do funcionamento desse sistema sensorial, o gustativo e o olfatório, eles são um pouco mais primitivos, vamos dizer assim, do ponto de vista de funcionamento em comparação com os que a gente já teve nas semanas passadas, tá? Então, é uma aula rápida, enfim, mas para a gente poder entender todo o funcionamento aí do sistema sensorial, que é super importante na nossa vida. Então, começando aqui, falando especificamente sobre gustação. Então, gustação, né, o ato de sentir o gosto aqui das coisas. Por que a gente tem essa capacidade, esse sistema aqui? Porque nós temos os botões gustativos na nossa boca. Então, essas estruturas, elas nos permitem a sensação do paladar, né, que é uma questão realmente da gente conseguir sentir o gosto exatamente das coisas. O nosso paladar, ele existe para substâncias específicas e, na verdade, ele não é só uma reação química, um processo de potencial de ação e despolarização para a sensação. Ele, inclusive, consegue criar uma questão de sensações e sentimentos com relação àquilo que está sendo ingerido, né? E ele é também capaz aqui de intervir ou influenciar a questão dos nossos desejos e necessidades, enfim. Então, o sentido da gustação, ela não entra só simplesmente do composto químico, como seria, por exemplo, o sistema visual, que é exatamente o que a gente está vendo, exatamente o que a gente deseja, as questões de necessidades, enfim, aqui o sistema gustativo, ele entra nesse mérito aqui do sistema sensorial. Nós temos uma capacidade para 13 tipos de receptores químicos ali, né? Então, a gente tem receptor para sódio, né? Íons de hidrogênio, cloro, potássio, adenosina, inosina, glutamato doce, enfim. Através deles nós temos as sensações primárias aí dos sabores, tá? Então, quando a gente fala aqui do sentido de gustação, a gente tem as nossas sensações primárias. Então, quais são elas, né? Azedo, salgado, doce, amargo e o umami. Então, para que a gente consiga sentir o azedo, é porque a substância ela vai ter receptor para os íons de hidrogênio, né? Geralmente o azedo é uma substância ácida, contém íons de hidrogênio, e aí isso vai ser sentido, vai haver um receptor ali no botão gustativo, que vai ser capaz de receber, né, reagir a essa substância, a esse composto. Com relação ao salgado, é a presença do íon sódio, então essa é isso que dá a sensação salgada. O doce são diversas substâncias aqui, principalmente as orgânicas, tá? E o amargo está muito relacionado aqui, substâncias orgânicas também, de cadeia longa de nitrogênio, normalmente, e alcaloides. A substância amarga é aquela que mais cria rejeição no paladar. Então, geralmente, quando a gente entra em contato com algo que nos dê a sensação gustativa de amargo, a primeira reação é a rejeição. Isso é importante porque cria, inclusive, uma questão de instinto. É dito que as substâncias letais, toxinas letais, elas têm um sabor amargo. Então, teoricamente, a gente ter essa repulsa, essa rejeição a esse sabor, teoricamente, ou essa sensibilidade maior, é um ato de proteção, porque a gente pode morrer pela boca, né? Então, né, vamos pensar no envenenamento, e ele pode acontecer por ingesta de alguma coisa. Então, a gente tem que ter essa questão de proteção aí, gente, com relação a aquilo que a gente vai ingerir. É óbvio que para a gente parece que isso não é muito lógico, porque nós já somos instruídos, enfim, a avaliar aquilo
que vai ser ingerido, etc. Mas se a gente for ver numa sensação primitiva, em que você não tem uma capacidade cognitiva da avaliação daquilo que vai ingerir, então é importante que pelo menos você possa ter uma rápida resposta se eventualmente aquilo que colocou na boca teve contato, pode trazer grande risco e deve então ser rejeitado. E aí essa sensação umami, que ela é um nome próprio aí, e que na verdade o umami ele não tem bem uma definição no dicionário, até quando a gente fala com o pessoal que trabalha mais nessa área, ele fala que o umami não é um sabor específico, é uma questão mais de sensação prazerosa daquilo que está comendo, enfim. E aí é muito relacionado a esse L-glutamato aí com relação à sensação. Tá? Então, essas são as sensações primárias, é óbvio que nós temos outras sensações, mas é basicamente isso que a gente segue ou percebe primariamente aí quando a gente tem contato com alguma coisa nos nossos botões gustativos. Então, estruturalmente, como é que funciona aqui o nosso esquema? Então, a gente vai ter lá na região da língua, né, a gente vai ter a presença desses botões aqui, né, gustatórios. Então, o botão gustatório, como é que ele é formado? Enfim, ele tem as células epiteliais, ele tem esse tecido conjuntivo subepitelial aqui, que dão uma estruturação, e aí ele tem as células olfatórias. Essas células olfatórias aqui, elas projetam, né, a microvilosidades aqui, e aqui bem na ponta a gente tem o que a gente chama de poro, né, no ápice dele é o poro gustatório. Então, o que é importante, né? Essa estrutura aqui, ela vai ter o contato e ela que vai ser capaz de trazer a informação que está chegando nessa região aqui, né, nessa superfície da língua. Vai ter que ter aquela região para despolarização, né, ativação celular aqui. E vejam que lá no meio, né, a gente tem, das células gustatórias, a gente tem fibras nervosas que vão avisar, enfim, a informação da sensação de gosto. Existe uma teoria de que a nossa célula gustatória, ela sofre um processo contínuo de substituição, então o nosso epitélio ali é como se ele tivesse uma grande capacidade de substituição a cada 10 dias, basicamente, mas há um histórico aqui, ou pelo menos uma definição e descrição de que a partir dos 45 anos as pessoas elas começam a ter uma degeneração desses botões e possivelmente aí até uma certa perda de capacidade da sensação de gosto, gustação, tá? Mas então o que a gente precisa saber? Que a estrutura celular que nos permite a capacidade de sensação de gosto, ela é permitida pela presença do botão gustatório, que é um monte de células gustatórias aqui. Entre as células gustatórias eu tenho as fibras nervosas, lá no ápice, ou pelo menos na ponta, elas projetam microvilosidades. E lá na pontinha que eu tenho aqui, eu tenho um poro, para que possa ter contato, enfim, com a substância. Como que a gente tem a questão da localização dessas estruturas, né, do botão? Então, a gente tem diferentes tipos de botões gustatórios, tá? Então, eu tenho papilas que são chamadas de circunvaladas, eu tenho as foliadas e as fungiformes. Então, as circunvaladas, elas ficam lá naquela região posterior lá, e na parede dos sulcos, na parte posterior mesmo da língua. As fungiformes aqui, gente, aqui de baixo, então, elas ficam mais na região plana anterior da língua, como a gente pode ver, e a foliácea, desculpem, né, também pode ser chamada, elas ficam nas dobras e nas laterais aqui. Então, a gente tem papilas aqui distribuídas por praticamente toda a superfície da língua, né, que nos deem essa capacidade de sensação, então, inclusive de diferentes gostos aqui, a depender de onde é o contato da língua. É bastante interessante, porque diferentes circunstâncias podem causar a diminuição do paladar, né, e
essa questão da destruição, análise histológica, que também pode responder a esse tipo de condição clínica que faz com que haja diminuição do paladar. Então, vamos entender o processo fisiológico, né, de funcionamento para a sensação do gosto. Então, o que que eu tenho? Então, eu tenho lá no botão gustativo, eu vou ter a ação, né, da minha substância com o receptor. Então, para que eu tenha a reação, é preciso de contato. Então, é substância com receptor, causando a despolarização. A despolarização aqui, gente, ela vai acontecer ou por canal iônico ou por ação de proteína G. E aí a gente tem essa questão do potencial receptor, enfim, ou para que haja de fato a despolarização e essa informação seja transmitida inclusive ao córtex cerebral. Substâncias, por exemplo, salgado e azedo, são exemplos que a gente pode ter para que eu tenha a sensação ali, né, e que acontecem mediante a abertura de canais iônicos. Agora, o doce e amargo não, já são reações ou sensações que a gente tem por ação de segundo mensageiro. E aí a gente tem que ver como que vai ser essa transmissão de sinal. Então, vai chegar até a região do córtex, então o córtex aqui gustatório, tá? Onde é que ele fica? O pérculo insular aqui frontal anterior, tá? Próxima à fissura silviana. O que que acontece? A língua, então, a gente tem que entender que não vai ser um nervo só. E aí a nossa sensação, as vias gustatórias, enfim, elas saem tanto da região de dorso, aqui, né, da língua, da parede, a parede posterior ou inferior da língua, e também aqui da nossa região de faringe, né, eu tenho papilas, enfim, eu tenho na base da língua, posterior, enfim, e até da região faringe. Então vejam que os 2/3 anteriores da língua aqui, através da corda do tímpano, passa pelo gânglio geniculado e chega lá no núcleo do trato solitário. Eu tenho que a parte inferior da língua vai através do glossofaríngeo até gânglio petroso, também está chegando em núcleo de trato solitário. E aí eu tenho também da região da faringe, tá? Onde eu também posso ter algum tipo de sensação gustatória, também chegando lá para a área gustatória desse núcleo do trato solitário. Então, aqui vai ser o início da informação. Então, vejam que eu tenho como parte da informação vindo pelo nervo lingual, nervo facial, né, a corda do tímpano, pelo nervo glossofaríngeo e pelo nervo vago, né? Então, aqui eu tenho o 7º, 9º e o 10º par, trazendo informações gustatórias. A partir daqui, para onde é que ele vai? Ascende para a região talâmica. Lembram que a região talâmica, a gente vem conversando faz 2, 3 aulas aí, porta de entrada para estímulos sensoriais. Que região? Núcleo ventral póstero-medial do tálamo, tá? E aí daqui a minha informação, então, vai para a região de córtex aqui, gustatório, tá? Nessa região do opérculo insular frontal anterior, tá? Eu tenho também um caminho que pode ir aqui dessa região para a região de núcleo salivar, superior e inferior, e dar sinais para as glândulas, enfim, né, para a produção de saliva, enfim, que seria outra via. Então, essa informação, esse é o nosso sentido de gustação, como ele funciona, uma forma, não sei se, não é que eu esteja menosprezando, mas é uma questão bastante simples se comparado com sistema vestibular e sistema visual aí que a gente, auditivo vestibular e visual que a gente estudou nas semanas anteriores. Mas basicamente é isso então que a gente tem de informação. Pontos críticos ou partes bastante importantes da aula. Questão de organização estrutural, tá? Botão gustatório, células olfatórias, microvelocidades e o poro. Como que acontece então a sensação, de fato, a substância entra em contato naquela região do poro, e ela ou abre canal iônico ou é feito mediante proteína G, tá? Então, quais são as sensações, enfim, e mediante o contato com essas substâncias aqui que vai acontecer lá naquela região do poro. A partir dali, a depender de onde foi a despolarização,
se na parte anterior, posterior ou na região da faringe. Independente de onde foi, eu chego pelo sétimo, nono ou décimo par até o núcleo do trato solitário e aí eu vou ascender para a região talâmica, núcleo ventral póstero-medial do tálamo, e dali para o meu córtex gustatório, lá no opérculo insular frontal anterior. Então, é esse o caminho, a forma como a gente consegue sentir o gosto das coisas, enfim. Mas lembrar que a sensação de gosto também é uma questão bastante delicada de se estudar, até porque a gente tem um fator emocional, entre aspas, associado a esse sistema sensorial aqui, tá? Então, de gustação era isso. Quando a gente agora vai para frente aí falar um pouquinho sobre o sistema olfatório, também não vai ser mais complexo do que é o sistema visual e o sistema auditivo. O olfatório, então, ele é bastante subjetivo, né? Tanto quanto o gustatório. Ele vai ser um sentido bastante subjetivo e não tão bem estudado quanto os demais. O que acontece? Então, vamos entender pelo menos as bases fisiológicas do funcionamento. Eu tenho, e a gente sente o cheiro das coisas porque a gente tem a membrana olfatória, tá? Que fica ali na parte superior de cada narina, ocupa um espaço aí de mais ou menos 2,5 centímetros quadrados, enfim. O que eu tenho? Como é que ela se organiza estruturalmente? Então, vejam, vamos pensar que aqui está a cavidade nasal, né? E aqui, então, eu tenho toda a estrutura da membrana olfatória. Eu tenho as minhas células aqui ao redor, né? Células de sustentação intercaladas. E aí eu tenho elas aqui roxinhas, que são as células olfatórias propriamente ditas, que funcionam como neurônios bipolares, ou são neurônios bipolares, e que então vão transmitir. Lembrem que os neurônios bipolares estavam presentes como um funcionamento de interneurônios na nossa retina, né, para informação visual. A célula olfatória, ela tem o cílio olfatório, que ele se projeta para dentro da cavidade onde a gente vai, né, da narina, onde a gente sente o cheiro. Qual estrutura é importante aqui também? Essa glândula de Bowman, deem uma olhada. Ela é a responsável pela produção de muco, porque a gente precisa do muco aqui para conseguir segurar as partículas que são voláteis e que precisam parar ali, nessa região aqui do cílio, né, para poder causar o estímulo à despolarização dessas células para a informação do nosso trato olfatório. Então, a produção do muco, ela é importante para que a gente consiga responder, enfim, aos odores, tá? E aí, aqui em cima, gente, eu vou ter a região aqui, que é do bulbo olfatório, né, que vai ter a célula mitral, o glomérulo aqui, e tem também as células em tufo, e aí eu vou ter os axônios, enfim, que vão, no final das contas, formar o meu trato olfatório. Então, estruturalmente, a gente tem que prestar muita atenção, enfim, com relação à organização dessas células, como o primeiro passo, né, na verdade, ou a forma que a gente tem para entender qual é o processo que tem que acontecer entre uma partícula volátil sendo capaz de despolarizar o meu neurônio aqui, que é da célula olfatória, e daí estimulando meu trato olfatório no final das contas. Então, aqui é só um outro esquema, e ele diz como neurônio sensorial olfatório, que é a célula olfatória, células de sustentação, os cílios, a cápsula lá, ou glândula de Bowman, ok? E lá em cima, acima da lâmina própria, os axônios aqui para formar o primeiro par de nervo craniano, enfim, que manda a informação da região e para o bulbo olfatório. Então, como que acontece? Vou ter que dar um diferente aqui. O nosso estímulo, gente, então, vai ser a substância. Só que a gente tem que entender que normalmente a substância que produz, né, ou que nos estimula a sentir o cheiro, ela a gente chama de odorizante, né, enfim. E aí, o que acontece é que essa substância odorante aí, enfim, que pode ser, e é geralmente volátil, pouco hidrossolúvel ou lipossolúvel, ela é uma substância que vai entrar em contato com o receptor lá naquele cílio, lá à extremidade mais externa, vamos dizer assim, da minha célula olfatória.
e vai fazer com que aquela célula que tem um potencial de repouso de menos 55 milivolts despolarize quando ela chega em menos 30 milivolts. Essa despolarização aqui, né, faz com que eu tenha uma ativação de proteína G, ativação de adenililciclase, então produção de ATP através a partir do ATP em AMP, e aí estimula a abertura de canal iônico. Então, vamos colocar aqui. Contato, né, da substância odorante aqui com o meu receptor. Eu tenho ativação de proteína G, isso aqui a gente falou na nossa aula de sinapse, né, é bem uma sinapse, parece estar acontecendo. E aí eu tenho ativação aqui da adenilciclase, ATP sendo clivado em AMP cíclico, e isso é no estímulo à abertura do canal iônico, que permite, por exemplo, influxo de sódio e também, muitas vezes, de H+, causando, então, a despolarização dessa célula para informação e notificação do nosso cérebro de que há uma sensação ou alguma substância entrando em contato com a nossa célula olfatória. Nós temos uma capacidade aqui muito diferente da gustativa, mas de mais de 100 sensações olfatórias. Então, a gente tem, sei lá, capacidade de sentir cheiro, por exemplo, de hortelã, um cheiro que a gente identifica como irritante, um como floral, pútrido, enfim. Mas a gente tem, o que é importante, eu acho que vale a pena dizer, é que a questão do cheiro, a gente dá uma qualidade afetiva, então a gente tem um sistema envolvido de uma sensação tal e qual gustatória, de que a sensação de cheiro não é simplesmente químico como era o visual e o auditivo, né? Ou tem uma imagem, ou tem um barulho, enfim, isso vai ser sentido. Além de tudo aqui, tem o cheiro, ok, mas a gente já vai classificar se ele é agradável, se ele é desagradável, e isso é uma coisa que a gente faz, inclusive, ao longo da vida, né? Então, possivelmente, algumas pessoas já têm alguns alimentos que não suportam nem o cheiro, enfim, né? Então, isso é bastante comum aí, porque a gente tem essa capacidade de classificação ou do grau afetivo que você tem por determinados cheiros, né? Então, isso é bem típico desse nosso sistema sensorial. E aí, vamos para a parte que fala realmente como que essa informação vai chegar lá no sistema nervoso central. Então, nessa região aqui é onde está a nossa membrana, né? E aí a gente vai ter que informar aqui o primeiro par nervo craniano. O que acontece? Ele vai para a região do bulbo, daí olfatório, daí para o trato e chega realmente no córtex. Mas vejam que o caminho que ele passa é extremamente curto se for comparado com todos os outros sistemas sensoriais que nós tivemos até o momento. Vejam, do córtex olfatório, eu tenho uma informação tanto para córtex cerebral quanto para sistema límbico, que explica também muito essas questões de qualidade afetiva, né, da nossa capacidade de cheiro, enfim. Tem pessoas que têm essa função sensorial aí muito mais aguçada do que outras, conseguem sentir cheiro, e é interessante que a gente tem memória, né? Então, você sente determinados cheiros, recorda um determinado evento, enfim. Eu consigo sentir o cheiro do perfume de uma determinada viagem, enfim, um determinado evento. É bastante interessante até dessas questões de memória olfatória que a gente pode desenvolver, e se vocês forem pensar, talvez vocês até tenham algum tipo de experiência como essa já na vida. Então, quando a gente fala daí para transmissão de sinal, a via olfatória, ela tem diferentes caminhos, e daí a gente tem como se fosse um trato mais primitivo, e outras duas regiões que podem ser atingidas depois da ativação do meu primeiro par craniano, lá do meu nervo olfatório. Então, o que acontece, gente? Eu tive a informação, né? Aí eu tenho o bulbo olfatório ativado, e aí a informação, vejam, ela vai para. Eu tenho uma área olfatória medial e eu tenho uma área olfatória lateral. Mas vejam que essas informações aqui também vão, ó, córtex, órbito frontal, córtex temporal,
mas aí ele pode vir para a região de hipocampo, eu posso vir em direção à região de tronco cerebral. Então, as vias aqui, elas são diversas, não é uma via única, enfim, para o caminho que chega. Basicamente, eles dividem que a informação de olfação, ela sai do trato olfatório e ela pode ter 3 caminhos diferentes. Então, aquela parte que vai para cima na figurinha aqui, como estava, né, a medial, para baixo é a lateral. Então, ó, a que vai para cima é dito que é uma área olfatória primitiva. Então, ela vai em direção ao núcleo septal, hipotálamo, e daí reflexos básicos e vim relacionados àquela capacidade de cheiro. A lateral, que é aquela inferior, aí eu posso mandar informações tanto para córtex pré-piriforme, piriforme, núcleo amidaloide, e aí ela está relacionada a essas questões de ingesta de alimentos, capacidade de aversão, de características, assim, relacionadas à sensação agradável e desagradável, envolver o sistema límbico, enfim, para toda a informação. E também indo para o núcleo talâmico dorso medial, e aí é uma questão que, ativando o córtex órbito-frontal, essa questão de percepção, lembrem que córtex frontal, execução das coisas, análise, enfim. Então, análise consciente daquele cheiro, né? A gente precisa ter, importante, né? De repente você sente cheiro de fumaça. A gente precisa simplesmente sentir o cheiro de fumaça e não fazer nada, não é muito lógico. Então, a gente precisa ter esse tipo de análise daquilo que está sentindo, enfim, para ver se alguma conduta precisa ser tomada. Não preciso sair correndo, não preciso saindo, enfim. Então, a gente tem o sentido, né, o estímulo sensorial periférico, ele precisa de uma resposta do ponto de vista de sistema cortical para garantir nossa sobrevivência. E para isso a gente tem que ter córtex associativos e informações e ativação de outros córtex aí durante ou em resposta, pelo menos, a essas informações sensoriais periféricas, tá? Então, sistema olfatório é isso aqui, gustativo a gente falou. Pontos críticos da aula, que é importante, acho que seria interessante, muito interessante lembrar exatamente dessa questão estrutural, né, as células olfatórias, vejam que aqui também tem cílios, né, a gente falou sobre células ciliadas ali, tanto em auditivo quanto visual, aqui eu também tenho células ciliadas, só que o cílio agora vai ter, não é que ele vai mexer só, é onde tem o contato com a substância, né, a gente tem que ter a produção do muco. Eu lembro que eu tinha um professor de neurofisiologia lá no início da faculdade que me falava que, nunca mais esqueci, para a gente sentir um cheiro, a gente tem que ter contato físico com as partículas. Então, isso é bom, mas ao mesmo tempo, se eventualmente você está sentindo um cheiro ruim, isso realmente não é muito agradável. E aí é interessante, então, pensar exatamente nisso. A gente tem que ter muco para conseguir sentir bem o cheiro. E aí eu vou avisar, né, o meu sistema nervoso central de como que funciona. O processo é o contato da substância que veio, né, odorante, geralmente volátil, mais lipossolúvel do que hidrossolúvel, ativação de proteína G, e daí da adenilciclase, ATP transformada em ANP cíclico, e daí a abertura de canal iônico. E aí eu tenho, então, o processo de despolarização das minhas células ciliadas aqui, né, do trato, do botão aqui olfatório, tá? Interessante saber a via posterior. Acho que o mais diferente que eu tenho aqui é quantas vias são informadas, né, com relação à informação cortical após a despolarização da minha célula olfatória e tudo que a gente precisa saber. É muito interessante, a gente tem muita qualidade afetiva relacionada ao sistema olfatório e memória. Se algum professor de semiologia de vocês, ou possivelmente o professor quando vocês estiverem em gastro, vai falar que a primeira vez que vocês sentirem cheiro na vida de melena, nunca mais vocês vão esquecer. Então vejam que interessante como o nosso sistema sensorial ele tem realmente uma boa capacidade, inclusive para a gente como médico, de diagnóstico semiológico, né? Sente o cheiro, tem um dado aí importante. Ou, por exemplo, um paciente em cetoacidose, que você sente, eles fazem a comparação de que ele tem um hálito cetônico e eles comparam com
hálito de maçã, maçã verde, enfim, que eu particularmente não acho que é parecido, mas já tenho a questão que o cheiro realmente do hálito cetônico ele é bem característico. Aí você fica com esse tipo de memória com relação até a característica, enfim, daquilo que você sentiu. Certo, pessoal? O que tinha para falar dessa de hoje era isso. Espero que vocês estejam se comportando e desejo a todos um ótimo estudo.